Obrigado, Marcos. Vamos lá, Laura. Pode começar. Bom dia, gente. Obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui. Já tem um tempo que eu não vinha. Eu preparei, na verdade, a apresentação no tema PEC 241 e quadro fiscal. Eu vou só fazer um breve comentário antes. Acho que tem partes que claramente vão dialogar com o que foi a apresentação do Marcos, mas usando um pouco a conclusão dele como provocação, está me parecendo que realmente estamos diante de uma janela de oportunidade, e essa janela de oportunidade é para conseguir levar o debate de novo para os anos 90, e é basicamente o que a gente está vendo aqui, esse debate sobre impactos da abertura comercial, sobre a produtividade de trabalho. Esse era um debate que eu lembro que dominava o debate econômico ao final da década de 80, e aí estudos depois que essa abertura comercial foi promovida de diversos tipos mostraram que, na verdade, você teve um efeito, sim, de eliminar um monte de empresa, isso aumentou a produtividade de trabalho em termos gerais, mas isso não levou a um crescimento da produtividade de trabalho, como o próprio Marcos mostrou aqui nesse gráfico, enfim. Mas como eu não estou aqui no banco para discutir fim ou não do BNDES, acho que o tema para o qual a gente foi convidado foi diferente, eu ficaria muito feliz de vir uma próxima vez e fazer aqui a defesa de políticas de inovação e outros tipos de política que são feitas aqui no banco. Acredito que essa ideia, inclusive, de que as empresas têm que morrer e ser recriadas, é totalmente schumpeteriana. Você falou que não era, mas na verdade isso é uma ideia schumpeteriana, ninguém acho que discordaria disso. A questão é como a gente passa a ter a estrutura produtiva que a gente quer, que atende à nossa demanda e que nos permita ter uma inserção comercial razoável, sustentável, e um crescimento da produtividade ao longo do tempo intrasetorial. Acho que, claro que há um efeito de composição, esse efeito de composição não pode ser eterno, mas o que a gente está interessado é como que a composição afeta o crescimento da produtividade ao longo do tempo. Mas isso a gente pode até discutir mais nas perguntas, até porque eu acredito que a produtividade do trabalho e o gráfico do Marcos, no primeiro deles, mostra um pouco isso. Ela responde também ao crescimento econômico. Essa produtividade de trabalho responde ao crescimento econômico dentro de cada setor, porque quando tem crescimento econômico as empresas investem, compram máquinas mais modernas, isso por sua vez tem um impacto de produtividade. Então acho que aqui temos um problema que é um problema de crescimento econômico, que eu espero que seja a preocupação de todo mundo que está aqui. Precisamos voltar a crescer, gerar empregos, etc. E a partir disso a gente consegue voltar a discutir. Mas por que isso é uma janela de oportunidade para voltar para os anos 90? Basicamente, a gente está numa discussão sobre queda de contribuição previdenciária, queda de receita, queda de arrecadação tributária em todos os níveis, e usando essa queda para fazer uma discussão que na verdade, da tal da insustentabilidade de todos os nossos sistemas. Eu não acredito que o momento em que as contribuições estão caindo por uma recessão, que eu espero que seja temporária, que a gente não a perpetue, eu vou chegar nesse ponto, para fazer uma discussão de longo prazo. Esse não é o momento adequado para fazer essa discussão de longo prazo, quando você está diante de uma queda brutal nas contribuições dos diversos níveis. Vamos começar pelo quadro fiscal. Tá, então, isso aqui... Bom, gente, isso aqui são os dados fiscais, olhando um pouco mais desde o início do segundo Fernando Henrique, do segundo governo Fernando Henrique, até o primeiro governo Dilma, a taxa de crescimento dos diversos componentes do orçamento público, federal, primário, tá? A gente tem... isso aí é de um texto para discussão do Gobet e do Oraíla, do IPEA. A gente basicamente observa, olha só para a taxa real, taxa nominal não interessa. O crescimento, eu também estou interessado nas derivadas, não estou interessado no nível, então vamos olhar para as derivadas, para as taxas de crescimento, né? Então a receita total, a gente vê que ela cresce no primeiro governo Fernando Henrique, 6,5%, com a ajuda, inclusive, de um aumento da carga tributária, que acontece nesse período ao contrário do que aconteceu na última década.
ela cresce 4,8% no primeiro governo Lula, 3,6% no segundo governo Lula, 2,2% no primeiro mandato da Dilma. Ou seja, há claramente uma queda, uma desaceleração no crescimento da receita tributária nesse período, e a gente vê que isso, eu vou argumentar, é a principal diferença no quadro fiscal desses últimos anos em relação ao que acontecia anteriormente. Tá? Você vê que tem uma queda também entre o Lula 1 e o Lula 2, essa queda é quase toda explicada pelo fim da CPMF, que acontece naquele momento e que gera uma perda de arrecadação substancial. Tá? A despesa, por sua vez, se você olhar, a gente teve um crescimento de despesas totais de 3,9% no segundo Fernando Henrique, 5,2% no primeiro governo Lula, 4,9% no segundo governo Lula, 4,2% no terceiro da Dilma. Não parece haver uma diferença muito brutal nessa taxa de crescimento das despesas primárias do governo federal. Essa série ela já está, inclusive, excluindo, ela trata para pedaladas, despedaladas, enfim, é uma série já toda direitinha a partir dos dados que foram divulgados. Tá? Se a gente quebra essas despesas, por sua vez, a gente vê que, de fato, os benefícios sociais, e aí está incluído a aposentadoria, está incluindo assistência, está incluindo, enfim, essas rubricas das quais a gente está falando aqui, de fato, crescem acima do PIB ao longo de todo esse período, tá? Mas tampouco crescem de forma maior nesse primeiro mandato da Dilma do que anteriormente, muito pelo contrário, cresce menos no primeiro mandato da Dilma do que no segundo governo Fernando Henrique. Tá? Essas despesas, de fato, são as que mais crescem, elas crescem de um jeito mais ou menos enfim, estável, na mesma taxa ao longo desse período, com exceção ali do primeiro governo Lula, onde isso cresce mais, inclusive, a partir de políticas também, políticas não só sociais, mas também de aumento de outros gastos, mas também pela formalização maior, cada vez maior, no mercado de trabalho, que faz com que o seguro-desemprego tenha crescido. Que bom, essa formalização, inclusive, cria também contribuições, pelo outro lado, cada vez maiores. Tá? Por outro lado, o investimento público, quando você vai olhar, isso tem uma quebra enorme entre o período do segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma, por exemplo. Você teve um 21,4% de crescimento do investimento público e você passa no primeiro mandato da Dilma para basicamente nenhum crescimento do investimento público. Então, estamos tratando... basicamente, eu acho, de uma ruptura. O que tem de ruptura nesse período é a receita cresce menos, nesse período recente. Por sua vez, o investimento público deixa de ser um dos pilares de crescimento da receita. Tá? Enfim, eu não vou tratar de subsídios, mas tem essa mudança também. Então, isso aí tem divergência sobre onde entra. O Gorbet resolveu colocar na despesa, tem gente que coloca na receita, enfim. De qualquer maneira, essa também é uma outra mudança, que vai explicar uma parte do aumento da dívida pública. Mas o fato é, a arrecadação caiu e o investimento público também. E eu quero argumentar aqui, convencê-los de que isso faz parte, inclusive, entra-se num ciclo vicioso em que a queda do investimento público e de outras despesas vai prejudicando a própria dinâmica de crescimento econômico e arrecadação, isso combinado a políticas de desonerações fiscais que também contribuem para esse quadro, reduzindo esse ritmo de crescimento da arrecadação. Ano passado e 2016, tá? Então esses também são dados do Sérgio Gorbet, mais novos, até mais atualizados com os novos dados do Tesouro, basicamente a partir dessa mesma metodologia, que exclui pedaladas, inclui etc., a gente chega num 2015 em que as despesas efetivas reais, então muita gente fala não houve ajuste, né? Na verdade, essa ideia de que não houve ajuste, que as pessoas ou olham para o déficit como um todo, que com a queda da arrecadação, claro que aumentou, ou olham para as despesas, incluindo as tais despedaladas, que foram pagamentos de passivo que o governo teve que fazer aos bancos públicos, e com isso aumentou o déficit do ano passado, sem que isso de fato se concretize enquanto despesa que afeta o crescimento, etc. Então, as despesas efetivas, tirando isso daí, caíram 2,5% no ano passado, em termos reais,
e as recentes, que eram 6% no ano passado, em termos reais, primários. Em 2016, a partir da previsão do orçamento que já passou e já foi aprovada no Congresso, o que parece é que esse conceito de despesas efetivas vai até crescer esse ano. Então, houve um bode que saiu da sala, a gente precisa perceber isso. Na verdade, não tem corte de despesa real esse ano, né? Aumenta 2%. As receitas, por sua vez, continuam caindo de forma brutal na previsão que se mandou para o Congresso, né? Então, o nosso quadro é um quadro típico de uma crise econômica. O nosso quadro é um quadro que talvez tenha se verificado em diversos países do mundo. É um quadro em que o déficit fiscal aumenta devido a uma queda de arrecadação e que essa queda da arrecadação, por sua vez, é retroalimentada, seja pela falta de políticas de estímulo ao crescimento, seja pela falta de uma agenda de crescimento, seja pela agenda de ajuste fiscal que toma a cena e passa a contribuir não só diretamente, mas também indiretamente para expectativas desfavoráveis de retomada da economia, né? Além, é claro, de uma parte muito relevante que ajuda a explicar o puzzle do Marcos, de por que os preços livres estão crescendo, por que a nossa inflação está subindo num momento em que uma crise econômica brutal. Você também tem que olhar para o reajuste brutal e rápido e brusco dos preços administrados do ano passado, que explicam 50% da taxa de inflação do ano passado. Se não tivesse esse reajuste, ou se ele tivesse sido mais gradual, a gente provavelmente teria ficado na meta no ano passado, segundo a própria ata do Copom. Tá? Aí, enfim, continuamos diante desse quadro fiscal. Aí a gente vê um aumento da dívida bruta, que não é acompanhado de um aumento da dívida líquida. Acho que até é importante a gente, de vez em quando, voltar nesse conceito de dívida bruta, porque essa é a única diferença em relação aos anos 90 no debate atual, né? Nos anos 90 nem se calculava a dívida bruta, porque isso não era relevante, ou pelo menos não se achava relevante, mas agora, é claro, isso passou a ser a grande variável para se entender a situação fiscal, né? É estranho um pouco enquanto conceito. Eu acho que claro, um conceito relevante. Por outro lado, o conceito de dívida líquida era um conceito que se aplicava para pensar realmente solvência do governo, ou o que quer que seja relacionado a isso. Ainda que eu discorde um pouco desse próprio conceito de solvência sobre a dívida interna, eu acho que fazia algum sentido você pensar, bom, você tem passivo, o governo contrai passivo, contrai dívidas, por sua vez tem ativos, tem reservas internacionais, concede crédito, etc. O que interessa do ponto de vista da saúde financeira do governo, até então era pensado como a diferença entre essas duas coisas, porque no limite o governo até poderia vender reservas para pagar dívidas, etc. Isso não é mais o caso. Agora só se você olha para o lado do passivo, deixa-se de olhar para o lado do ativo, então vamos olhar para o lado do passivo. Também não vou ficar aqui fazendo essa discussão, que eu acho até menos relevante. É importante a gente entender o que é cada conceito, né? A dívida bruta, quando a gente vê os fatores que condicionam a sua mudança, então, na verdade, a soma disso tudo aí é o quanto a dívida bruta variou em relação ao PIB em cada um desses anos, né? Então, é o aumento da dívida bruta em relação ao PIB quebrado pelo que explica esse aumento, né? Então, se a gente olha para o ano de 2000 vamos escolher bom, na verdade, praticamente qualquer ano, mas vamos olhar logo para 2015, né? O vermelho é sempre os juros, e eu quero qualificar essa discussão. Eu acho que o Marcos tem razão numa parte do que ele falou sobre a inflação e a correção monetária. Eu tenho um outro gráfico que, inclusive, quebra esses juros nominais por indexador da dívida, né? Porque tem partes, inclusive, que respondem, seja a própria proporção de títulos de cada tipo no total, seja a taxa implícita que vigora sobre esses títulos, e essas taxinhas dependem de várias outras coisas, dentre as quais a inflação, a Selic, o câmbio, e eu vou quebrar daqui a pouco esse pagamento por indexador, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê que, de fato, as emissões líquidas, que são esse azul aí, não respondem pela maior parte do crescimento da dívida pública, muito pelo contrário, né? E, por sua vez, se a gente vai para a dívida líquida, eu nem coloquei o gráfico aqui para não criar essa polêmica, mas se você vai para a dívida líquida, você vê que quando você tem, por exemplo, desvalorizações cambiais altas do dólar, você aumenta muito seu valor em reais de reservas internacionais, então a dívida líquida até cai enquanto
a dívida bruta está subindo muitas vezes na crise econômica, a gente saiu de uma situação anterior, da década de 80 e 90, que era de mais dívida externa do que dívida interna, para uma situação em que a nossa dívida externa, quando retiradas as reservas internacionais, é negativa, né? A soberana, não estou falando de empresas privadas, né? Que ainda sofrem com desvalorizações cambiais. Ou seja, o nosso quadro fiscal é um quadro de crise econômica, um quadro difícil, um quadro que tem a ver com... que, na verdade, é mais um sintoma, e um sintoma dramático de uma crise que também é dramática. Então, a gente está enxergando um ciclo vicioso de aprofundamento dessa crise. Ao mesmo tempo, isso, é claro, vai ter consequências para o fiscal, e a pior consequência para o fiscal que essa dinâmica tem é justamente a consequência sobre o debate econômico, né? Então, a quadro fiscal me preocupa muito enquanto motivador do debate econômico. Então, eu estou louca para me livrar desse problema, eu estou louca para me livrar dessa crise econômica para a gente passar a discutir outras coisas, né? Porque, do ponto de vista do calote, ou do potencial calote, ou de uma crise cambial como a da década de 90, nada disso está no cenário. Eu acho que nem os próprios relatórios de agências de classificação de risco, de diversos bancos estrangeiros, apontam para essa questão, ainda que haja, claro, mudanças e variações nos spreads de taxa de juros cobrados, que até reagem em alguns momentos a fatores internos, mas a gente sabe que no mercado há também reforço enfim, o agente muitas vezes ele age de acordo com o que ele sabe que os outros agentes vão fazer, então muitas vezes você vê movimentos cíclicos que não correspondem a uma ideia, uma tendência de que a taxa de juros esteja de fato respondendo a esse patamar da dívida, ou que se considera esse patamar da dívida insustentável, né? Agora eu vou entrar na PEC, não vou nem mostrar Não, deixa eu mostrar o próximo gráfico, só porque já que você falou disso, né? Juros e swaps, né? Se a gente olha para o pagamento de juros nominal sobre a dívida líquida do setor público, está errado aí, a gente vê que, assim, na verdade, isso aí é por indexador, tá? Dados do Banco Central. Esse outros, que é o que está no topo ali, que aumentou muito, na verdade nem é juros, na verdade esse outros é o que inclui as operações swap cambial, que foram feitas cada vez mais para tentar segurar a taxa de câmbio no ano passado. Então, boa parte do aumento desse fluxo de pagamento de juros, daquele vermelhinho que estava no outro gráfico, tem a ver com esses swaps, que não é exatamente juros, né? Na verdade, não é nada a ver com juros, né? São contratos que o Banco Central faz para proteger agentes de variação cambial e que acabam tendo esse custo, ou que levam a esse pagamento de contratos, mas que depois, se você olha no agregado também, aí você tem uma valorização, por sua vez o Banco Central ganha. Enfim, eu nem defendo essa política, mas também não acho que seja algo tão dramático assim, porque tem momentos que ele ganha, tem momentos que ele perde, e do ponto de vista das reservas internacionais, quando o câmbio se desvaloriza, ele ganha, quando o câmbio se desvaloriza, ele perde, então, enfim. Mas não defendo, acho que não faz nenhum sentido, mas de fato é o que responde pela maior parte ali. A outra, do aumento, né, a diferença entre 2014 e 2015. Por sua vez, a Selic, isso aí é tudo de pagamento de juros que tem a ver com os títulos que são indexados à Selic. E a gente tem essa coisa no Brasil que eu acho que nos distingue também em relação a outros países, que é títulos públicos que são indexados à taxa básica de juros, de modo que o raciocínio ele passa a ser um pouco diferente, muito mais direto entre o impacto da política monetária na política fiscal e nos custos fiscais. Ele é muito mais direto do que em outros países, onde você tem que passar pelo efeito via pré-fixado para dar o seu argumento. Aqui, bom, o que os dados mostram é que, de fato, não é que aumentou a proporção dos títulos, e eu poderia mostrar mais, mas não é que aumentou a proporção dos títulos emitidos e indexados à Selic, não é que isso estava aumentando o seu peso no perfil da dívida. Então esse aumento aqui é sobretudo explicado pelo próprio aumento da Selic, né? Esse aumento nesse laranjinha que está ali embaixo. Por sua vez, tem uma parte dos vários indexados a preços, que são o azulzinho, o marrom embaixo, esse cinzinho, que vinham aumentando o peso na dívida pública, a sua participação nos títulos emitidos, títulos indexados à inflação, foram ganhando ao longo desse período peso em relação aos títulos indexados à Selic, o que é até uma mudança positiva no perfil da dívida, mas, claro, também
teve seu efeito, mas não é maior, não é superior do que o efeito gerado pela própria política do Banco Central. Tá?